Você pode glorificar ao Senhor, porque a presença do Senhor é real nesse lugar. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa sentir para você acreditar que Ele está presente. Muitas vezes nós temos aquela mentalidade que para mim sentir que Deus está perto de mim, eu preciso sentir um arrepio, ou eu preciso sentir algo tomando conta do meu corpo. Não. A fé não é emoção, a fé é razão. Eu não creio que o Senhor está comigo porque eu apenas estou traduzindo Ele, mas eu creio que Ele está comigo porque eu sei pela palavra de Deus que a palavra do Senhor, ela se cumpre sobre nós. É que o Senhor Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai e vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar para vocês o Espírito Santo, que estará com vocês, que vai te ensinar, que vai te capacitar, que vai te fortalecer, que vai te dar graça, que vai te direcionar. O Senhor está presente. Quando nós cantamos essa canção, essa última canção, a casa é tua, Senhor. Esta casa não está dizendo desse templo pedra construído de 4 paredes. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos e unimos a nossa fé diante do Pai. Mas esta casa está dizendo na individualidade de cada um de nós. Você é a casa. Você é a habitação do Espírito Santo. Eu sou a habitação. Será que realmente nós podemos dizer nesses dias em que nós estamos dizendo Senhor, a casa é tua. Pode habitar, pode morar, pode fazer o que o Senhor quiser. A casa é tua. Quando nós entendemos isso e damos liberalidade ao Espírito Santo, é do jeito dele, não é do nosso. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente deseja, mas é do jeito dele. Porque a palavra de Deus diz que é tudo por ele e para ele são todas as coisas. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. E crer não é aquilo que a gente vê. Crer não é aquilo que é palpável, aquilo que eu vejo, aquilo que eu apalpo. Não é fé, mas fé é acreditar em algo que não existe, mas crer que Deus pode trazer a existência. Amém? Diga glória ao Pai. Pega a tua mão direita, bem alto. Você não está dizendo para mim, está dizendo para Ele. Agora diga com toda a força, com toda a tua força. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Ao Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Povo de Deus, bom dia. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo na carta de aos Hebreus, capítulo 10. Do versículo 19. E
Eu quero obrigado, querido. Todos se encontraram? Versículo 19. Mas antes de nós lermos, eu vou pedir para você se sentar. Assim que você se sentar, olha para o irmão que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda. Olha bem no rostinho dela, e diz assim: não fale comigo agora. Não fale comigo agora. Por quê? Esse é o momento de Deus para você. Qualquer coisa que possa tirar você do foco, tirar você do centro da atenção. Às vezes era aquela chave que você precisava ouvir para virar para ouvir. E aí você perde ela por um vacilo de distração. Aguenta um pouquinho aí. Não precisa sair para ir no banheiro, somente aqueles que tiver algum problema físico. Porque a gente vai para o campo de futebol. Eu não trouxe para time nenhum, mas o ano passado eu fui com meu filho só para dar um apoio psicológico para ele. E a gente fica observando que o jogo durou mais de 2 horas. Estava um calor. E ninguém saía para ir no banheiro. A gente estava lá porque estava concentrado no objetivo do jogo. E às vezes a gente vem para a casa do pai. Qualquer motivo é um motivo de a gente sair do lugar, ir para o banheiro, beber água. Parece que daí fica sede. Parece que daí fica vontade de ir no banheiro. Às vezes em casos e casos. Há casos que são exceções, que a pessoa precisa. Mas se você está bem, não digo que eu estou aqui, estou falando isso aí para sempre. Leva isso como uma regra de vida cristã para você. Se você está bem de saúde, se você está tudo bem contigo, fica quietinho. Ouça o que Deus tem para falar conosco quando alguém está ministrando. Hoje sou eu, amanhã eu sou Luiz, amanhã eu, pastor Éder, e tantos outros que Deus vai levantar. Amados, a palavra de Deus, no versículo 19, diz assim, nessa outra tradução, na nova versão internacional: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Na minha versão, que é a versão tradicional, ela diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O tema
que eu quero trabalhar aqui nesta manhã com os irmãos é o seguinte: fortaleça a sua fé e vença as circunstâncias. Pastor Luiz, o último culto que você pregou no domingo de manhã, talvez o pastor nem recorde. Depois você terminou a pregação, nós fomos orar. O Espírito Santo me deu essa mensagem. Ela ficou ali gravada. Quando o pastor Éder comunica comigo, eu já fui somente trabalhar em cima dela. Por quê? Que nós precisamos fortalecer a nossa fé para poder vencer as circunstâncias. Olha o que o escritor aos Hebreus, ele começa a nos exortar sobre a importância. Fala assim: irmãos, vocês precisam ter ousadia para entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. O que é que o escritor aos Hebreus estava tentando transmitir para as pessoas daquela época? E o que é que a palavra de Deus, que se renova a cada dia, está tentando dizer para mim e para você? Se eu perguntar quem quer vitória, todo mundo levanta a mão. Amém? Amém. Todo mundo quer vitória, sim ou não? Sim. Todo mundo quer bênção, sim ou não? Todos nós queremos, é óbvio. Se eu disser para você aqui, você vai ter um carro zero, alguém vai dar um glória bem alto, sim ou não? É? Você vai ter uma casa na praia. Amém. Você vai ter um emprego, você vai ser promovido. É assim. É algo que é do ser humano isso. É algo que o ser humano, ele deseja. Trabalha para isso, batalha para isso, estuda para isso. Só que essa geração, esse século, tem abandonado alguns princípios da palavra de Deus. Jesus, quando os discípulos se aproximam dele, ou melhor dizendo, quando aquele pai chega para Jesus com o seu filho totalmente tomado, possesso por demônios, aquele pai chega para Jesus e fala assim: mestre, eu procurei os seus discípulos para que orasse pelo meu filho. Sabe o que aconteceu? Eles nada puderam fazer. Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim: a geração incrédula. Ô geração que não acredita. Perceba, esse fato já acontecia lá atrás. Os discípulos de Jesus. Jesus faz todo o trabalho,
ora, expulsa o demônio, liberta o jovem. E os discípulos depois então pegam Jesus no particular e vai lá conversar com Jesus. Senhor, por que razão, por que motivo que nós não conseguimos expulsar o demônio do jovem? Você acha que eles não sabiam? Você acha que eles não tinham consciência? Você acha que eles não tinham conhecimento, não tinham ciência do que realmente aconteceu? Não tinha. Jesus olha para ele e fala assim: simples. Esses demônios não podem sair com coisa alguma se não for através da oração e do jejum. Quando o escritor aos Hebreus começa aqui no versículo 19 dizendo: entrando no santuário com ousadia, está dizendo para nós que nós precisamos voltar ao princípio da oração. Que nós precisamos, como igreja, voltar ao princípio da busca. Por quê? Nós fomos acostumados, e estamos acostumados, na grande maioria das vezes, buscar ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Se eu preciso de alguma coisa, eu vou orar, vou falar com Deus. Se eu preciso de uma resposta, eu vou falar com Deus. Se eu preciso de algo, eu preciso falar com Deus. Nós estamos parecendo a geração do Dadá. Você ouviu falar de geração do Dadá? Me dá, me dá, me dá, me dá, porque eu quero. Não é assim? Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus foi bem claro. Jesus foi muito explicativo, simples, no ensinamento mais direcionado. Jesus não é simples, o Evangelho é simples, nós complicamos. Jesus fala assim lá em Mateus 6,33, mas busque primeiro o reino de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas que vocês estão buscando virão por acréscimo. Entende o princípio? O problema é que às vezes nós invertemos essa ordem. E quando a gente inverte a ordem, dá tudo errado. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. A gente está caminhando uma trajetória, numa vida com Deus. De repente a gente entra no piloto automático. E no piloto automático não precisa fazer nada, né? Faz tudo. A gente inverte. E Deus nos chama para viver o seu propósito. Quando o escritor aos Hebreus, versículo 20, diz assim: tendo ousadia, tendo coragem, tendo força,
ou seja, com toda a tua força. Você não precisa chegar diante de Deus com medo. Você não precisa chegar diante do Senhor com medo porque você errou. A palavra de Deus fala assim que pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ao qual nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. Pastor, mas faz tempo que eu não oro mais, faz tempo que eu não vou mais à igreja. Como é que eu vou chegar diante de Deus para orar? A palavra de Deus diz que você tem livre acesso. Você sabe o que é isso? Que agora mesmo, na onde você está, no teu lugar aí, se você levar agora o seu pensamento a Deus e falar com Ele mesmo em pensamento, Ele vai te ouvir. Porque Deus não tem agenda. Não é preciso que você ligue para um anjo e peça para ele uma agenda, um horário para Deus te ouvir. Deus está pronto, está disposto 24 horas por dia. Todos os dias. Ele está pronto para ouvir a nossa oração. E Deus ele está chamando a sua igreja para viver o relacionamento com Ele. O relacionamento que a igreja do século que nós vivemos, ela perdeu isso. Aquela motivação, aquela vontade, aquele desejo pela busca. Eu não sei você, mas se eu algum dia, porque tem dia que acontece, a gente parece que acorda já atropelando tudo, perdendo hora, e parece que aquele dia é tão complicado, e aí a gente, quando a gente se dá conta de si, a gente já foi dormir sem sequer ter um momento com Deus. Eu não falo aquela oração que você levanta pela manhã, agradece a Deus por dia. Eu não falo daquela oração que você, à noite, antes de dormir, você entrega a tua noite, agradece a Deus pelo dia, entrega a tua noite na mão do Senhor. Eu não estou falando da sua oração. Estou falando daquela oração que você tem um tempo a sós com Deus. Pastor, mas quanto tempo eu tenho que estar na presença de Deus? É você e Ele. Se você não pode ficar 1 hora, fica meia. Se você não pode ficar meia, fica 15 minutos, mas fica. Não quero começar grande demais, porque você vai cansar e não vai conseguir. Não queira chegar lá em cima já de cara, não, vai devagar. Vai criando o hábito. Começa de pouco. Começa com 5 minutos. A ciência fala, e a ciência prova que o nosso corpo, para adaptar a qualquer mudança, leva de 15 a 20 dias. Começa a criar uma rotina de oração na tua vida. Eu disse, você não precisa orar 1 hora, não precisa começar com 1 hora, começa com 5 minutos e você não ora nada. 5 minutos não tem nada para falar, meu Deus, já acabou. Fica lá. Mas eu vou ficar diante de Deus lá e não vou falar nada?
Coloca uma canção, aquela canção que você gosta de orar com ela. Eu, particularmente, gosto de orar, mas só com fundo, não gosto de letra. Porque se eu pôr letra, a letra me atrapalha. E daí eu começo a cantar em vez de orar. Então eu, particularmente, não gosto de letra, eu gosto só de toque. Eu tenho as minhas músicas prediletas. Então você pode fazer isso do jeito que você quiser, mas você não deve deixar de fazer. Porque tem dias que não dá vontade de orar. No início eu falei que uma coisa é verdade. Você está pensando, tem dia que você entra na presença de Deus e já começa a falar em língua, sim ou não? Parece que o céu desce. Sim ou não? Não é assim? Mas aí eu pergunto para você, é todo dia assim? É todo dia assim? Se for para você, para mim não é. Tem dia que parece que o céu está de bronze. Parece que a canção não te toca. Parece que você está orando para as paredes. Por isso que eu disse, no início eu disse aquela palavra, eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu não ando por aquilo que eu sinto. Eu não caminho por aquilo que eu sinto, mas eu vivo, eu caminho por aquilo que tenho. Porque eu não vou precisar orar só porque eu vou sentir a presença de Deus. De cada 10 vezes que você for orar, se bobear uma vez, você vai entrar com o céu descendo na glória. 9 vezes, mais ou menos, você vai ser pela razão. Porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu tenho que orar porque eu tenho que sentir a presença de Deus. Mas tudo está bom. A gente foi esperar isso. A gente não vai orar. Eu disse no início, fé não é emoção, é razão. Eu poderia estar aqui nessa manhã trazendo uma palavra aqui motivacional para você. Mexendo com a tua emoção, fazendo você chorar. Você ia sair daqui pisando nos céus, nas nuvens. Amanhã, quando você fosse embora para a tua casa, amanhã, quando você for começar a tua semana, o primeiro obstáculo que você está caindo. Porque a gente não vive por emoção, vive por razão. O Evangelho não é emoção, o Evangelho é razão. Versículo 22 nos traz algumas orientação mais detalhada para nós, aonde fala sobre cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de... Olha aí. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de... Se eu parasse aqui, a mensagem nessa manhã seja verídica. Como que eu tenho que chegar diante de Deus? O acesso está liberado. O acesso à presença do Senhor está liberado. Jesus liberou. O véu que nos separava foi rompido.
temos livre acesso, mas fala assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Porque se é uma coisa que Deus não gosta, é hipocrisia. Deus não gosta de hipocrisia. Eu já conheci muitas pessoas que se dizem crentes, que chega na igreja e faz um barulho violento. Você olha uma pessoa e fala, nossa, olha que chique. Se você pegar, amarrar no barbante, um monte de latinha vazio, e chacoalhar, o que vai fazer? Vai fazer barulho, não vai? Mas dentro tem alguma coisa? Não tem. É coração sincero, coração quebrantado, coração arrependido. Sabe que a palavra de Deus está ensinando a mim e a você? Orar é isso, amado. É você chegar diante de Deus, porque você tem acesso? Sim ou não? Tem acesso, a porta está aberta o tempo todo. Mas não é de qualquer jeito que a gente chega. Não é eu chegar diante de Deus, Senhor, Deus soberano, Deus de Jacó, de Isaac, de Moisés. Não, nada contra, pode orar a gente se quiser. Deus, por quê? Eu vou na igreja tal dia porque eu prego a tua palavra, porque eu sou ofertante da tua casa, porque eu sou dizimista, porque é isso. Não. Tudo isso nós precisamos ter de você. Mas quando a palavra diz assim, você tem a porta aberta para entrar a hora que você quiser. Mas não entre com hipocrisia. Não entre com fingimento. Chega diante de Jesus, diante de Deus, diante do Pai, com o seu coração rasgado. Porque na antiguidade as pessoas, quando chegavam diante de Deus, rasgavam as vestes. Se banhavam de cinza. Jesus já fez o sacrifício por nós. O Senhor quer hoje que você e eu, quando nós entrarmos na presença do Rei, nós não vamos rasgar as nossas vestes, nós precisamos rasgar o nosso coração. É sinceridade. Bota isso de novo para mim, por favor. Sinceridade. Sabe o que é isso? É você chegar diante de Deus, porque o acesso está livre, e dizer, Pai, sabe, Pai, sabe, Jesus, talvez eu não sou aquele filho que o Senhor queria que eu fosse. Talvez o Senhor esperava que eu pudesse ser melhor. Talvez Jesus, o Senhor esperava que algo melhor de mim. Mas muitas vezes eu sou um filho rebelde. Muitas vezes eu não entendo o seu querer. Muitas vezes eu não consigo compreender o que o Senhor quer de mim. E aí eu acabo errando. Eu não estou dizendo de pecado bárbaro, eu não estou falando isso. Porque nós conhecemos, nós sabemos, nós não vamos sair cometendo erros, pecados graves, não estou dizendo disso. Mas na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, a gente erra. Porque errar, pecar, é errar o alvo, é errar o centro da vontade de Deus. E é isso que a palavra fala assim,
Aproximemos-nos de Deus com um coração rasgado, com um coração aberto, com um coração sincero, dizendo: Jesus, eu sou o problema. É eu que preciso mudar, Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque eu não vou na cara daquele pastor. Eu não vou na igreja porque não vou na cara da irmã ABCP. Eu não vou na igreja porque a igreja hoje em dia virou uma baderna. Nós estamos acostumados a achar alguém para crucificar. Eu sou bom, mas fulano. É isso que a palavra de Deus fala assim: aproximemos-nos dele com um inteiro coração, coração quebrantado, coração rasgado, dizendo: Jesus, é eu que preciso. Você tem que bater no seu peito e dizer: é eu que preciso mudar. Às vezes a gente olha para o nosso irmão e queremos que ele mude a força. Eu conheço casais que o marido quer que a mulher mude a força, ou vice-versa. Você quer que a tua esposa mude? Mude você primeiro. Você quer que o teu esposo mude? Mude você primeiro, esposa. Entra no santo dos santos, da presença de Deus, e diga para ele: Jesus, eu preciso mudar. Eu preciso ser um esposo melhor. Eu preciso ser uma mulher melhor para o meu marido. Eu preciso ser um filho melhor. Na tua igreja, eu preciso ser uma ovelha melhor. Jesus, eu vou para a igreja, mas o que eu posso fazer, Senhor, para mim poder ser um filho melhor na casa do Pai? Estou falando agora de igreja, coletivo. Coração sincero. E depois de quebrantado, rasgado, jogado na presença do Pai, tendo uma plena convicção de que Jesus ouviu aquela oração de arrependimento e ouviu a nossa oração, e que Ele está pertinho de nós, abraçados. Abraçado. Abraçado. Eu disse: às vezes você não sente isso, mas você tem convicção de fé, de crer. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma má consciência, culpado. Então disse assim: tendo na presença de Deus a mente tranquila de que Jesus ouviu a oração de perdoou e te aceita como filho. E os nossos corpos lavados com água pura. Aqui não está falando de batismo nas águas. Alguns que acreditam que aqui está falando sobre o batismo nas águas, não está falando de batismo nas águas, mas está falando sobre as águas purificadoras do Espírito Santo, todos os dias nos purificando, todos os dias nos limpando, tirando toda a rapina, tirando todas as mazelas, tirando todos os defeitos, tirando de nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus. Versículo 23, retenhar firme, apeguem-nos
consideremos com firmeza a esperança que você professa, porque aquele que prometeu é fiel. Então retém, guarda, se apega. É isso que a palavra de Deus está dizendo: se apega, agarra firme a esperança que você professa, a fé que você professa. Segura firme, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é o Senhor. Versículo 24 e 25, e depois eu termino. 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui está um grande segredo. Eu estava pesquisando uma estatística no ano de 2010. 9,2 milhões de pessoas deixaram de frequentar as igrejas. Em maio de 2022, saiu a nova pesquisa segundo o IBGE. Em 2010, esse número representava 21% da população brasileira. Hoje, na última pesquisa, em 2022, esse número ele quase que dobrou. Ele chega hoje a aproximadamente 36%. Ou seja, de 9,2 milhões em 2010, 2022, esse número está em 16 milhões. Segundo estudiosos, até 2036, se Jesus não voltar, esse número será assustador. Hoje, nesses dias em que a gente está vivendo, tem muita gente que acha que não precisa mais vir na igreja. Volta o versículo para mim lá. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você que assiste pela internet, eu não estou aqui falando besteira. Eu não estou falando nada que não esteja baseado na Bíblia Sagrada. Se você crê na Bíblia Sagrada como fonte de vida da Palavra de Deus, versículo 24, a Bíblia diz, não sou eu. Você que nos assiste, pode pegar a tua Bíblia lá e leia. Consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Para isso precisa estar aonde?
Na igreja. Como é que você vai se considerar uns aos outros e incentivar um ao outro longe? Paulo, vem cá, meu querido. Bom, Paulo, um grande amigo que nós conhecemos, e churrasqueiro, gosto de churrasco. Eu pergunto para você, meu amado. Você está lá, colocando o carvão, toda aquela monte de brasa. E aí, tem uma brasa que está acesa, bonita. Aí você pega aquela brasa e fala assim, vou colocar ela de lado aqui. O que vai acontecer com ela? Apagar. Por que ela vai apagar? Prazer, usar esse carvão ali. Obrigado. Entendeu? Eu dei um exemplo simples. Está ali aquele monte de carvão, aquela brasa acesa, linda, bonita. Aí o irmão Paulo pega uma que está acesa, mas eu vou tirar essa aqui porque ela está acesa. Vou colocar a placa aqui. Minutos depois aquela brasa está apagada, gelada. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. É sério, é forte isso, irmãos. Considerar uns aos outros e nos incentivarmos uns aos outros é estar junto. A palavra de Deus, ela fala assim, que é bom que andemos juntos, porque se um cair, o outro levanta. Você vai andar num lugar onde você sabe que é perigoso, você faz o quê? Vamos em bando, não é assim? Vamos em mais pessoas, por quê? Porque um traz segurança para o outro. Na igreja não é diferente. Eu não sei por que está pairando nos dias em que nós estamos vivendo, que não precisa mais ir na igreja. Ah, para mim servir a Deus, eu sirvo em casa. Hipócrita. Vai estudar a palavra de Deus. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai falar com Deus. Deixa de hipocrisia. Deixa de fingimento. Em casa, você não faz na mesma proporção. Em casa, você continua aquilo que você estava reunido na igreja. Aprende aqui, ouve aqui, é edificado aqui, coloque em prática durante a semana. Porque senão a gente ficou aquele um que escuta por um ouvido, solta pelo outro. Nós precisamos ouvir, deixar que a palavra entre no nosso coração e ela possa provocar em nós o efeito. Como é que você vai incentivar as pessoas ao amor e às boas obras se está longe? Versículo 25 e termina. A palavra diz assim: não abandone, não deixe de reunir como igreja. Deus trabalha no coletivo. Toda vez que Deus olha para a igreja, Deus olha ela no coletivo. É por isso que a igreja precisa estar reunida.
exceto só a gente aceita justificativa que precisa trabalhar diferente. Ou que tem um compromisso, para viajar. Há algumas exceções, nós entendemos, mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muita gente que até fala assim, não, mas eu fico em casa e eu assisto as pregações pela internet. Sou edificado. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ter responsabilidade, eu não preciso fazer prestação de contas, eu não devo nada para ninguém, não tenho que dar satisfação para ninguém, eu fico na minha vida, sou crente do mesmo jeito. Olha o que a Bíblia diz. Está reunido com a igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, porque tem muita gente que está tendo o costume de vazar, de abandonar. Então, encorajar-nos uns aos outros, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, e vou um pouco mais além. Aperte os cintos, porque os dias vão piorar. Se apegue em Deus. Se reúna enquanto pode. Os dias estão se aproximando. E Jesus vai vir para buscar a igreja, a noiva. A noiva que está lavada, que está purificada, que está livre do pecado. E o Espírito Santo continua trabalhando no meio da igreja. Então, eu digo a você, você que está aqui nesta manhã, você que nos assiste em casa, mas que frequenta uma igreja, eu digo para você uma coisa, pega firme. Ajuda o teu pastor. Ajuda o teu líder. Pastor, o que eu posso fazer para ajudar-te? Pastor, eu quero fazer alguma coisa para Deus, o que eu posso fazer? Fala com ele. Não tem nada para você fazer? Ora. Não espere somente que o teu pastor vá atrás daquela ovelha que não está vindo mais da igreja. Se você sabe que tem alguém que você conhece, que um dia estava aqui com você, mas hoje não está mais, vai atrás dela. É isso que a palavra diz, encorajar. É ir lá para aquele irmão que está caído. Irmão, o que está acontecendo, meu querido? Vamos lá, eu vou com você. Pega pela mão, vem, ora, traz. E você que diz que não precisa ir na igreja, eu digo a você, ora a Deus. Pergunta para o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo, realmente eu não preciso ir mais na igreja? Pergunta para Jesus. Porque às vezes nós vamos atrás de pregadores de internet que não tem compromisso com a palavra. Está cheio. Está cheio de hereges. Cheio de pregadores. Falsos profetas, falsos mestres, aí na internet, dizendo assim, deixa aqui o seu like, me ajude nessa divulgação. É gente que quer ganhar dinheiro, ganhar fama. Porque uma coisa eu falo para vocês, e é verdade, vocês vão analisar isso.
Julguem vocês do jeito que vocês quiserem, mas é a verdade. Sabe o que o ser humano gosta? Passar a mão na cabecinha, assim não é. A gente gosta de ouvir aquilo que a gente gosta, sabia que é assim? Todo mundo gosta de ser elogiado, sim ou não? Vocês gostam de ser elogiado? Eu também. Mas quando alguém chega para você e fala assim, irmão, vem cá, vou pegar você, está aqui perto. Já estou terminando. Todo mundo gosta, ô nossa, benção para minha vida, nossa, tchau. O que você fez lá, ó, legal, gostei, está de parabéns. Como que ele se sente? Lá em cima. Não é assim? Nós gostamos disso. Está no nosso sistema. Mas aí, ó, bom, isso é uma coisa. Mas olha, você precisa dar um jeito daquilo que você fez errado. Particular. Como que ele se sente agora? Somos assim ou não somos? Quando alguém elogia, obrigado, querido. Só um exemplo. A gente fica assim. Oh, glória! É assim? Deus é bom! Aleluia! Mas a hora que aperta, dói. Eu termino aqui e falo uma coisa para vocês. Vocês perguntam qual é a pergunta para você, pastor? Está falando tudo isso aí, pastor? Você vive tudo isso que está pregando? Posso ser sincero? Não. Como assim? Você não tem que ser exemplo? Agora eu vou explicar. Eu vivo aquilo que prego. Porque muito antes dessa mensagem vir ao coração de vocês, ela veio como espada. Portanto, trabalhando, dói. Velho, eu dei o exemplo. A gente gosta de ouvir o quê? Aleluia, Deus. Tudo está dando certo. Mas assim, aleluia, eu vou botar assim para agradecer a Deus. Porque a minha vida está uma vez. Os negócios estão andando. Estou conseguindo conquistar. Mudei de emprego. Fui promovido. Não é assim? Gostoso, não é? Quem que não gosta? Mas ela não aqui. Já pega. Se fica. Eu quero fazer coisa maior. Mas assim não dá. Apertar um pouquinho mais. Vai doer, mas eu amo você. O amor de Deus é lindo. O amor do Pai é lindo. Que você possa sair daqui nessa manhã refletindo. Orando a Deus. Orando com mais intensidade. Ser mais ativo na igreja. Ser mais interessado pelo reino. Porque quando a gente olha para o reino, a gente não olha para o nosso umbigo.
Quando a gente olha para o reino, a gente não olha para a nossa vida. Se coloque de pé no teu lugar. Eu quero que você entenda como que Deus é bom.